Fica à vontade, Rafa. Amém. Gente, estamos terminando Hebreus. Finalizando, né, hoje. Tive a honra aí de finalizar, mas no final o Felipe dá uma palavra aí. Vamos finalizar a finalização. Hebreus 13, vamos abrindo a palavra, né? E que jornada até aqui, né? Que jornada até aqui. Eu, particularmente, estou um pouco triste que não estava aqui semana passada. Eu perdi a minha ilustração preferida, talvez da Bíblia, né? Que é a ilustração dos dois montes, né? Sinai versus Monte de Sião. Né? Mas eu acho que é interessante retomar aqui a sensação, né, que essa ilustração deve nos trazer. Hebreus vem nos falando desde o começo sobre como é superior aquilo que Deus fez em Cristo. Como, na verdade, ele sempre estava apontando para aquilo. E como o que ele fez em Cristo era superior e, ao mesmo tempo, a satisfação plena de tudo que ele planejou e algo incrível. E as pessoas, os ouvintes dessa carta, estão sendo exortados a não voltem atrás, não voltem para o judaísmo, não voltem para práticas religiosas antigas, não desistam de seguir nessa caminhada, né? E ao longo da carta ele vai fazendo várias ilustrações com esse propósito. Né? Ele usa a ilustração do povo no deserto, ele usa a ilustração, né, da comparação entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Jesus. E nesse último capítulo, né, ele usa a ilustração entre essas duas montanhas, né, que revelam a presença de Deus, a mesma presença de Deus, mas de uma forma tão diferente. O Monte Sinai revelando a presença de Deus em fogo, em erupção, em trovão, em voz, que parece que todo mundo que está ouvindo vai morrer. Né? E o Monte Sião como um lugar onde agora, através de Cristo, a gente chega na presença de Deus ainda santa, mas agora santificadora, né? E não somente destruidora do impuro. E a gente chega nessa ilustração final, no final do capítulo 12, né, em dizer que recebemos um reino inabalável. Olha o que nós recebemos, olha tudo isso que nós recebemos, e é isso. Não larguem isso para trás, não desistam disso, não voltem atrás, não voltem para o judaísmo. E o autor de Hebreus, ele, talvez no que ele tinha de teologia mais profunda para falar, ele concluiu. Talvez as ilustrações mais profundas que ele tinha para trazer aqui, ele já encerrou. A mensagem central da carta, ele realmente encerrou. Mas ele nos deixa agora no capítulo 13 com alguns conselhos bem práticos. Então, o capítulo 13 é até desafiador preparar essa exposição, porque é um emaranhado de conselhos bem práticos sobre como então viveremos, né? Como então viveremos a partir disso tudo que falamos sobre Jesus. Assim, eu espero que a carta até aqui tenha realmente acendido no coração de todos, né, um fogo de olhar para a obra de Cristo, né, e de ver, de ter uma reação assim, de uau, é isso, Jesus. E agora nós temos aqui considerações finais do autor de Hebreus sobre como vamos viver a partir disso, a partir desse Cristo que nos alcançou. E esse é o nosso desafio aqui no dia de hoje, encerrar essa jornada, né, e falar um pouco sobre como viver na prática agora. Né? Falamos muito sobre não voltar atrás, não retroceder, não voltar a práticas religiosas insuficientes, inferiores. Mas agora vamos falar um pouco sobre como a vida prática do cristão deve ser. Vamos ler juntos Hebreus 13, de 1 a 6. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio e não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Então, a proposta dessa primeira sessão, né? Como é a vida prática dos filhos de Deus?
O N.T. Wright fez um comentário muito interessante que eu gostei aí, né? Eu não tinha percebido esse detalhe na primeira vez que eu li, mas em poucos versículos aqui que parecem ser bem assim conselhos dispersos, né? O autor de Hebreus falou de sexo, poder, dinheiro e sofrimento. Então ele falou sobre coisas bem tangentes, coisas bem sensíveis aos desejos do ser humano. Coisas que muitas vezes são o motivo pelo qual nós nos movemos. Né? E ele ressignifica, então o começo desse capítulo está ressignificando a forma como nós vamos lidar com essas coisas. A forma como vamos lidar com sexo, poder, dinheiro, com sofrimento. E essa forma é a partir do exemplo de Jesus. Não é mais a partir de uma visão de o que eu quero e o que eu não quero. Né? É a partir do exemplo de Jesus. Ao ponto de que, se a gente entendeu bem o que ele falou até aqui, se a gente compreendeu bem a natureza de Cristo, como a imagem e semelhança do Pai, como aquele que revela o amor do Pai, aquele que revela quem o Pai sempre foi, nós vamos lidar bem com todas essas coisas. Nós vamos ter a nossa vida prática afetada. E como que isso vai acontecer? Em primeiro lugar, o amor fraternal entre nós vai ser constante. Nós vamos nos tratar como uma verdadeira família. Nós vamos nos tratar... Por quê? Porque nós aprendemos a amar com o amor de Jesus. Nós estamos agindo a partir desse amor que foi revelado para nós em Cristo. Nós não vamos nos esquecer da hospitalidade. E é interessante, ele traz aqui, né, provavelmente a história do próprio Abraão, né, que acolheu anjos, né, sem saber a princípio. Né? Então ele está falando sobre a importância de ser hospitaleiro, prática assim, que se perdeu muito na modernidade. Né? A gente tem medo de receber desconhecidos, vamos falar a verdade. A gente tem medo de receber na nossa casa alguém que a gente não conhece antes. Né? E ele está dizendo aqui, cara, faça um esforço para ser o hospitaleiro. Não se esqueça da importância de ser hospitaleiro. E isso particularmente me desafia, porque a gente fica aí entre a sabedoria de não receber qualquer um em casa, mas esse chamado da Bíblia em vários lugares, né, da gente às vezes ser radical em ajudar a causa das pessoas. Né? O próprio Cristo, né, na sua parábola dos bodes e das ovelhas, fala sobre aqueles que receberam, né, o estrangeiro na sua casa. Então é um assunto interessante para se lembrar. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles. Aqui em especial, ele estava falando para pessoas que provavelmente tinham cristãos, amigos presos, que por terem professado a fé cristã, estavam nas cadeias. Então ele está chamando a um nível de empatia por todos os presos. Mas aqui também ele está pensando em especial nesses presos cristãos que estavam lá sofrendo maus tratos. Né? E a gente é chamado a ter um nível de empatia onde a gente realmente pensa neles como se fossem nós, porque poderia ser nós. Poderia ser nós presos no lugar deles ali, pela palavra, né? Por não se envergonhar do Evangelho. E é interessante também deixar que esse conselho permeie nossa mente em relação aos presos que não foram presos por professar o Evangelho. Né? Não era tão comum isso naquela época. Naquela época, normalmente, essas pessoas morriam. Né? Ladrões, normalmente matava. Né? E hoje em dia a gente tem aí uma alta população carceral, da qual a gente realmente deve, sim, estar sendo chamado a se lembrar e pensar, apesar de que a justiça está sendo feita ali muitas vezes, né? Há também maus tratos ali, a gente é chamado a ter um nível de empatia, onde a gente pensa neles como se fosse uma coisa que estivesse acontecendo com a gente. E isso nos leve a amá-los de alguma forma também. Né? Não à toa a igreja evangélica e católica no mundo todo é a instituição que mais se preocupa com presos. Oficialmente, vamos dizer assim. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, aqui, o autor de Hebreus lembrando, né, que o dom do sexo foi concedido para o matrimônio. E que a forma cristã de viver isso, é interessante, a gente às vezes pensa que a falta de pudor que a gente tem
em relação a esse tipo de coisa, que a imoralidade sexual que permeia o nosso tempo é algo da nossa época, mas não. No século I, principalmente numa tradição romana, isso já era muito comum, né? É de lá, na verdade, que a gente aprendeu palavras, inclusive, que hoje são usadas para escrever coisas. Eu gosto de dar um exemplo aqui, sem ser muito explícito, né? O que é um bacanal? Era a festa ao deus Baco, né? Onde acontecia todo tipo, né, de imoralidade e de orgia. Então, isso já era comum naquela época. Então, esse conselho aqui, ele não é agressivo, né? Esse conselho de, cara, não se esqueça que o sexo é para o casamento, mantenha o leito conjugal puro, não traia a sua esposa. Ele não era um conselho difícil de realizar só naquela época, só hoje em dia, né? Ele já era um conceito difícil de realizar naquela época. Mas os cristãos são chamados a viver esse matrimônio, e aí há muito que podemos falar sobre isso, e nós somos, graças a Deus, uma comunidade que fala bastante sobre isso e que está falando, né, nos encontros de mulheres, nos encontros de homens sobre isso, então não vou entrar muito aqui, né? Mas de que o casamento por si só é esse ensaio da obra da redenção, né? É essa demonstração para o mundo do relacionamento entre Cristo e a igreja. E o sexo foi eleito por Deus como parte disso. Então a gente está sendo chamado a lembrar disso e falaremos mais sobre isso nos nossos encontros sobre isso em outro momento, senão a gente vai entrar nisso aqui e vai ficar só nisso. E aí ele fala de dinheiro agora, que a vida seja isenta de avareza, né? Contente-se com o que tem. Gente, como é difícil se contentar com o que tem. São vários pequenos conselhos, mas cada um bate no nosso coração. Estou tentando aqui ser mais fluido, mas cada um desses conselhos, na verdade, ele bate no nosso coração. E a gente percebe, assim, principalmente hoje em dia, numa sociedade tão consumista, como a gente não está contente só com o que a gente tem. Como a gente está sempre pensando na próxima coisa como que a gente vai adquirir. Quantas noites a gente não passou se acalmando no travesseiro, pensando naquele próximo carro que vai comprar, pensando na casa para onde eu vou me mudar, pensando no aumento que eu estou quase para receber. E essas coisas, elas não são ruins, mas quando elas tocam o nosso coração de uma forma que a gente encontra o nosso prazer nelas, e não no sentimento de que nós temos certeza de que Deus de maneira nenhuma vai nos abandonar, então a gente está tratando elas com idolatria. Então, como está sendo o nosso relacionamento com o dinheiro? A gente está encontrando nele a nossa segurança, nele o nosso prazer, ou a gente está usando ele bem porque a gente tem certeza que Deus não tem nos deixado faltar nada e Ele tem nos dado o que precisamos para nos desenvolver como filhos dele. Então, mais um assunto aqui, né, que em Cristo, né, a gente pode aprender a viver como Ele, que para o seu ministério na terra não precisou acumular riquezas, não precisou pensar sobre isso, mas vivia como quem sabia que tudo que estava precisado, o Pai vinha provendo para que fosse feito tudo o que ele precisasse, para que fosse feito tudo o que ele tinha que fazer. Sabendo nessa confiança, né, que Deus de maneira alguma vai nos abandonar. E assim podemos afirmar confiantemente que o Senhor é meu auxílio e nós não vamos temer. Mesmo, inclusive, se alguém ameaçar de nos fazer algo. Né? E para aquela época era algo bem grave, porque aqueles que estavam ouvindo essa mensagem aqui originalmente, eles estavam sob ameaça de morte. Então aqui nós temos, nessa primeira consideração aqui, né, do autor de Hebreus, vários conselhos práticos de como viver na prática esse amor de Jesus, essa vida cristã, né, preocupados constantemente em estar vivendo a vida de Cristo e não preocupados em fugir do sofrimento ou em garantir o grande acúmulo de riquezas ou em garantir que nós vamos ter tudo que o nosso desejo hedonista ele pensa em atingir, mas sim viver como Cristo viveu. Deve. Aceito. Mais quente. Tá. Bom que enquanto eu vou falando, você se acalma aí. Uma das coisas que o compartilhou aqui, né, queria fazer um link entre dois pontos ali, que ele falou sobre hospitalidade, o autor escreveu sobre hospitalidade, falou sobre a avareza. Dentre, né, ele falou sobre sexo, dinheiro, poder, sofrimento. Né? Queria puxar esses dois. Hospitalidade, falar sobre a questão da avareza, né, do dinheiro em si.
Quando a gente fala sobre hospitalidade, a gente tem, é natural, uma dificuldade de abrir a porta para pessoas que a gente não conheça bem. Tudo bem isso ou não, gente? Fato. Tudo bem. Mas eu quero trazer para uma primeira esfera. Qual a primeira esfera? O quanto nós abrimos a nossa casa para pessoas que fazem parte do nosso círculo de convivência. Quais são os impedimentos para a gente abrir a nossa casa? Obrigado. Então, enquanto o Rafa compartilhava, me veio ao coração algumas coisas que são frutos, são resultado de uma formação religiosa de extremidades, tudo bem? E a gente tem caminhado numa busca pelo equilíbrio. Dentre os extremos, a gente coloca de um lado de, cara, não vai abrir a porta para quem você não conhece. E a gente acabou de ler aqui que isso não tem respaldo bíblico. Tudo bem ou não, gente? Só que qual é o maior desafio? E eu ouvi isso nos últimos anos da minha trajetória de líderes, de amigos, companheiros de ministério, que a gente não pode muitas vezes abrir a nossa casa, porque dependendo do seu nível seu nível social, alguém que venha na sua casa vai encontrar defeitos na sua casa. Vai olhar a sua casa e vai dizer assim, nossa, mas olha isso aqui, está abandonado, está largado isso aqui. Então pessoas que têm uma vida mais modesta, elas acabam se privando de receber irmãos em sua casa com receio de serem julgados, de serem criticados, de serem recriminados porque têm uma condição um pouco mais modesta. Em contrapartida, irmãos que têm uma condição de maior favorecimento podem cultivar no seu coração aquele sentimento de, cara, não vou receber qualquer pessoa aqui porque vai vir um olhar de inveja sobre mim. Vocês já ouviram isso ou não, gente? Vocês vão responder não, né? Vocês já ouviram isso ou não? A gente ouve essas coisas. Mas se a gente parar para observar, gente, tanto o não receber por uma condição modesta, quanto o não receber por achar que vai provocar inveja, as duas coisas refletem avareza. Refletem apego e prisão a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Porque quando eu vou na casa de um irmão, seja ele mais simples ou mais abastado, o que eu quero enxergar é a riqueza do Cristo que se derrama na vida daquele irmão. Se eu tiver esse olhar, eu consigo comer um pão com manteiga, tomar uma xícara de café ou um jantar mais digamos, floreado. Porque o meu propósito não era nem uma coisa nem a outra. O meu propósito era estar à mesa com aqueles irmãos e repartir do Cristo com eles. Então eu preciso encorajar nesse entendimento de família, né? Família Betânia, a igreja cristã, como temos falado aqui, a nossa igreja local, é esse povo que o Senhor tem juntado aqui, a hospitalidade, ela deve ser um cartão de visitas para nós. Onde a gente não tem medo de ir na casa das pessoas e também não tem receio de recebê-las em nossa casa. Porque não me importa, mas e se o irmão falar? Se o irmão falar, irmão, a gente só identificou uma debilidade no caráter do irmão, que ele ainda tem a oportunidade de desenvolver o mesmo sentimento de Cristo Jesus. E não me é traumatizador, não traumatiza alguém falar na minha casa, porque eu tenho a oportunidade de olhar para o irmão e dizer assim, ô meu irmão, você não acha que você está olhando para um lugar indevido, não? Você devia ter visto o Cristo rasgado, o Cristo formado em mim. Então nós não podemos abrir mão da hospitalidade. Precisava deixar essa palavra de encorajamento. Muito bom. Trabalhando um pouco mais dentro desse assunto também, eu acho interessante que Cristo ele é visto no relacionamento, né? E quando a gente abre nossa casa, as pessoas vão ver como a gente lida com nossos filhos, como a gente lida com nossa esposa, né? E aí que é a oportunidade realmente de Cristo ser visto. A gente às vezes quer ver Deus no indivíduo, a gente vê Deus no relacionamento, é no amor, né? A imagem de Deus está em nós, é no amor que está fluindo de uma pessoa para outra, né? Isso só é possível quando a gente abre realmente nossa vida para mostrar isso. E dentro do que o Felipe falou, acho interessante, né? Pensar no que a gente verdadeiramente tem para oferecer, né? Às vezes a gente não abre, o que eu tenho para oferecer aqui?
O que eu verdadeiramente tenho para oferecer é a vivência de Cristo aqui dentro da minha casa. Esse é o mais importante que eu tenho para oferecer. Ah, mas eu não tenho todos os pratos iguais. Tá tudo bem. Isso não era o mais importante que tinha para oferecer. Aí você vai negar de oferecer o que Deus de fato colocou em você, na sua família, para vocês oferecerem para alguém por causa dos pratos. Então isso é algo a se pensar realmente. Muito bom. Ótimo adendo. Gente, seguindo então, o autor termina dizendo o que é que alguém pode me fazer, né? Porque havia um desafio, né, para aqueles irmãos ali, né, de serem aprisionados. E ele dá o seguinte conselho: lembrem-se, em Hebreus 13:7 aí, dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles. E eu quero lembrar aqui que muitos então morreram martirizados, ok? Imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então aqui ele está de novo voltando naquela fé que a gente falou em vários capítulos, aquela fé persistente, aquela fé que não retrocede e aquela fé que não tem medo, inclusive, de morrer por dar um testemunho apropriado. Aquela fé que não tem medo de morrer por não negar a Jesus. Porque muitos dos nossos líderes, muitas das testemunhas que falamos aqui em Hebreus 11, morreram martirizados, porque não tiveram vergonha disso. E nós não temos o que temer, como disse o versículo anterior, né? O Senhor é meu auxílio. Não temerei que mal alguém pode me fazer. Como falamos em Hebreus 11, a promessa está aquém da morte. A cidade, a ressurreição vai acontecer, a cidade, nós vamos alcançar ela, quer morramos ou não. Então nós não precisamos ter medo da morte. E sempre que a gente fala desses versículos sobre ter medo da morte, né, é importante lembrar pra gente que não está sob a ameaça de martírio, que o desafio, na verdade, para mim é até maior, né, porque é o desafio de viver martirizado em vida, né, de viver uma vida entregue o tempo todo. Né, de não só ter ali um ímpeto de, agora eu vou morrer pela minha fé, mas de todo dia viver morto por as minhas próprias vontades e desejos para viver a vida de Cristo. Então é um desafio até mais constante, né, até mais duradouro. Né? Não vou aqui arriscar dizer o que é mais difícil, mas definitivamente é diferente e tão intenso quanto. Então lembrem-se disso, né? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E é interessante essa frase aqui, né? O eixo central que Felipe trouxe para a gente aí nessa leitura de Hebreus é a suficiência, né, de Cristo, né? A suficiência e a supremacia, originalmente. São as duas coisas. As duas coisas, que é a supremacia no sentido de ele ser o maior e a suficiência de não precisar de mais nada. Né? Perfeito. E essa frase traduz muito isso, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O autor, ele está aqui, ele começou dando vários exemplos a respeito de que, como na verdade, não há diferença entre o Deus do Antigo Testamento e Cristo. Não há diferença. Cristo é a revelação de Yahweh. Cristo é a revelação de Jeová, né? Na transliteração mais abrasileirada possível. Né? Cristo é a imagem do Deus invisível e ele é a imagem do Deus que fez todas as coisas que nós aprendemos em Hebreus que ele fez. Do Deus do Antigo Testamento. Então, Jesus Cristo é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Ele é o mesmo hoje. Ele é o Deus que se revelou ali na cruz. Ele é o Deus que se revelou como amor. E ele é o mesmo para sempre. Ele é aquele cuja presença nós vamos desfrutar para sempre em Nova Jerusalém. Então, nós estamos, na verdade, em Hebreus, falando o tempo todo de Jesus. Falando sobre como ele se revelou no Antigo Testamento, como ele se revelou de forma mais profunda através da encarnação e como ele vai se revelar de forma completa, eterna, satisfatória para todo sempre, na consumação dos séculos. Então é Jesus do começo ao fim, esse livro aqui. Né? E isso nos traz também essa segurança, né, de que nós podemos imitar a vida de Cristo. Nós podemos imitar a vida de Cristo. E aí vamos entrar agora nessa sessão, que é uma sessão interessante, Hebreus 13, 9 a 16. Vamos tentar desvendar alguns pequenos mistérios aqui dessa sessão. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça, e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Temos um altar, do qual os que ministram no tabernáculo não têm direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado,
tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Aqui é importante ler esse texto, primeiro pensando no que ele queria dizer para as pessoas que receberam e depois fazendo uma aplicação para a gente aqui. Na verdade, o autor está confrontando o judaísmo novamente. Ele está novamente confrontando as práticas judaicas e comparando com aquilo de superior que nós temos em Cristo. Então ele está falando aqui, olha as dicotomias que ele traz, né? Ensinos estranhos e diferentes a respeito de alimentação. Né? Aqui talvez uma referência aí a todas as regras de alimentação que os judeus tinham que seguir. E ele vai falar que é mais importante ter o coração confirmado com graça do que com alimentos. Então ele está comparando, né, a graça que recebemos no Evangelho com os ensinos judaicos a respeito da alimentação. O que é mais importante aqui? Numa aplicação, né? Enfim, vamos lá. E aí ele vai dizer, né? Isso aqui que é muito interessante, né? A preocupação com comida, ela deixa de ser tão relevante. Ele traz essa comparação de que nós temos um altar no qual os que ministram não têm o direito de comer. Isso aqui é interessante porque eu fiquei muito surpreso ao ler Levítico, um pouco mais velho, e perceber que a comida dos animais sacrificados não era desperdiçada, rolava um churrasquinho. Né? Então os animais eram queimados e a comida depois a carne depois ela era aproveitada e a tribo de Levi tinha direito de se alimentar dos animais que eram sacrificados ali. Mas nós temos um altar, e aqui ele está se referindo àquele altar celestial que ele falou mais cedo na carta, aquele que Jesus entrou, o tabernáculo que realmente é o tabernáculo que importa, onde nós não temos o direito de comer. Né? Não há carne nesse altar para comer. E onde os sacrifícios que são apresentados nesse altar já não são sacrifícios de animais. E ele está comparando isso, né, com os rudimentos judaicos, com aquilo que nós temos hoje. Então não se preocupe com essa questão de comida. Nós temos um altar superior, onde nós nem vamos comer da carne que é sacrificada aqui. E aí ele vai comparar, então, aqui a cidade presente com a cidade futura. Dizer que nós não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. E ele faz isso trazendo à tona o fato de que, assim como os animais eram queimados fora da cidade, né, os animais eram queimados fora do arraial no tabernáculo, e depois o sangue era trazido. Jesus também sofreu fora da cidade. Então ele traz esse detalhe interessante de que, na verdade, Jesus sofreu fora de Jerusalém. Aqui ele está se referindo a Jerusalém. E está nos convidando, então, assim como a acompanhar Jesus no seu sofrimento, e a gente já falou muito sobre isso aqui, né? Em ter para nós a coragem de acompanhar Jesus no seu sofrimento, na sua desonra, e de fazer isso fora da cidade, de ir para fora do arraial, assim como ele. E isso aqui é muito interessante, porque provavelmente, né, o N.T. Wright vai colocar, o autor estava desafiando as pessoas a saírem de Jerusalém, numa primeira instância aqui, porque alguns judeus ainda moravam lá, e há uma possibilidade de que a carta aos Hebreus tenha sido escrita antes da destruição de Jerusalém, ali nos anos anteriores, onde o negócio com Roma estava ficando bem acalorado, o que iria culminar na destruição do templo. E aí aquelas pessoas ainda estavam um pouco inseguras, porque o judeu tem uma paixão por Jerusalém. Né? Ele, em especial, lá havia o templo. E ele está aqui desafiando, olha, não tenham medo, se vocês precisarem sair de Jerusalém agora. Jesus também teve que sair. Ele sofreu, foi fora de Jerusalém. Não tenham medo, então, de
por ser cristãos, serem expulsos da cidade e em sofrer com Jesus fora da cidade, porque nós não temos, na verdade, aqui uma cidade permanente. Nós temos a esperança de uma cidade que vai descer do céu. Então não tenho essa preocupação com isso. Então, para as pessoas que ouviram essa palavra na primeira vez, isso tinha essa significância. Mas como isso fala para nós hoje, né? Visto que não estamos lá em Jerusalém e que não temos uma cidade da qual temos que fugir porque está a ponto de ser destruída. O convite, né, é para que a gente, de fato, assuma aquilo que a gente já falou em Hebreus 11, de uma vida de peregrinação. Uma vida onde a nossa confiança não está na cidade presente, e sim na cidade futura. Por mais que essa cidade presente não seja Jerusalém. Muitas vezes, nós colocamos a nossa confiança nas cidades que estamos vivendo. Nós colocamos nossa confiança em todos os rituais da nossa vida, né? Não nos rituais judaicos, mas naqueles rituais que nós temos aí ao longo do nosso dia, de acordar, de trabalhar, de ir para o mesmo emprego, de voltar para casa. E a nossa confiança está nisso. E aqui o desafio é a gente viver na cidade, mas um estilo de vida de peregrinação, de quem sabe que não tem aqui uma cidade permanente, de quem sabe que está sendo convidado a viver na cidade num estilo de vida que é vergonhoso para a cidade, muitas vezes, que é o estilo de vida cristão, um estilo de vida de desinteresse, né? Um estilo de vida que vai contra a avareza, que vai a favor do amor fraternal, um estilo de vida que é o de Cristo, que vai levar a sofrimentos, que nós não tenhamos vergonha, né, de nos juntar a Cristo em sofrer fora do sistema desse mundo. Né? Muito legal essa comparação aqui. Né? E nós saiamos a ele fora da cidade porque temos um altar superior onde nós podemos oferecer aqui não sacrifícios de animais, mas sacrifícios verdadeiramente agradáveis a Deus. Sacrifícios que verdadeiramente agradem a Deus. E quais sacrifícios são esses? Louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, um louvor sincero de lábios que realmente confessam ter Cristo como seu Senhor, ter a Deus como seu Senhor. E aqui, de forma muito interessante, também mencionado a prática do bem e a comunhão, a mútua cooperação. Então é isso que Deus está interessado, que nós não vivamos uma vida como a vida que as cidades, e aqui seria interessante, algum dia a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso, essa teologia da cidade. O Tim Keller, inclusive, tem ótimas reflexões a respeito. Né? As cidades querem nos forçar a viver nas suas rotinas, nos seus ritmos, e a gente, na verdade, vive em outro ritmo, porque nós não estamos envoltos em rituais que vão nos tirar a melhor possibilidade possível para a vida. Nós estamos envoltos em viver uma vida de constante sacrifício de louvor, amor fraternal, hospitalidade, prática do bem, mútua cooperação, mesmo que isso nos custe algumas vantagens. E isso é um estilo contracultural ao estilo da cidade. Esse é o estilo da cidade de Deus, que tem se manifestado já de alguma forma em nosso meio, mesmo que a cidade em si só vá se manifestar no último dia. Quem gosta dos clássicos, cidade de Deus, cidade dos homens, do Agostinho. Sim. Então esse é o estilo de vida que Deus nos chama, né? Sacrifícios verdadeiramente agradáveis, louvor, confessão do seu nome, prática do bem e mútua cooperação. Então, novamente, estamos falando sobre a vida prática que vamos ter a partir de tudo que falamos em Hebreus aqui. E já indo agora para o fechamento aqui dessa carta, Hebreus 13, 17 a 19, vai entrar no seguinte assunto. Vou pedir para alguém ler para mim aí, para eu tomar uma aguinha. 17 a 19. 17 mesmo. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem devem prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Orem por nós, pois estamos certos de que temos consciência limpa, devendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isso, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Amém. E aí? Aqui temos mais um conselho contracultural. Bem contracultural para o nosso século, né? Obedeça a alguém. Seja submisso a alguém. Esse é um conselho que, na verdade,
a gente, na sociedade ocidental de hoje em dia, não gosta. A gente quer viver independente. A gente quer definir o que a gente vai fazer. E a gente, pelo contrário, supõe que toda tentativa de nos tentar fazer obedecer é por natureza ruim. Só que a proposta de Deus para o estilo de vida da sua igreja é fornecer, né, aos seus filhos pessoas mais maduras na fé que possam orientá-los. Mais à frente, no próximo versículo, no meio da bênção, o autor vai lembrar que o verdadeiro pastor de ovelhas, aquele a quem verdadeiramente nos guia e aquele a quem verdadeiramente devemos obediência é Jesus. Mas Jesus tem colocado guias no meio do seu povo para auxiliá-los a viver a prática de tudo isso aqui que nós temos falado. E o autor não pode lembrar que um meio de graça importantíssimo, um meio da gente de fato conseguir viver esses conselhos práticos que foram dados até aqui, é que a gente tenha na nossa vida líderes e os obedeçam. E obedeçamos, né? E os obedeçamos. Né? Que nós possamos ser submissos, né, a eles. Por quê? Porque são pessoas que zelam pela nossa alma como quem deve prestar contas. Isso é sensível, em especial também porque há o outro lado. Se existe o lado de que hoje em dia nós não queremos ser liderados por ninguém, e de que hoje em dia cada um quer se guiar pela sua própria cabeça, existe também o lado de que hoje em dia nós enxergamos bastantes culturas de igreja altamente tóxicas com lideranças abusivas. Então, cabe aqui refletir que não é sobre isso, não é sobre uma liderança descompromissada com a palavra que o autor de Hebreus está nos mandando ser obediente. Mas ele está nos mandando ser obediente àqueles que, assim como ele mencionou mais acima, aplicam a palavra às nossas vidas. Aqueles que, a partir da palavra, vão nos dizer o que fazer, e não a partir das suas próprias opiniões e convenções próprias. Então a gente tem sim que rejeitar esse ensino de autoridade tóxica. Não estamos falando aqui sobre uma obediência totalmente subserviente, mas sim sobre um respeito àqueles que nós sabemos, e nós sabemos as pessoas que Deus tem colocado na nossa vida e que tem aplicado a palavra a ela, e nós sabemos às vezes, né, que muitas vezes rejeitamos esses conselhos. Felipe vai querer falar mais sobre isso, com certeza. Manda aí. Não, mano, eu vou falar depois. Ah, maravilha. Aí você vai aproveitar o fechamento. Show, aí você fecha tudo logo. Né? Maravilha, né? Então esse conselho é muito interessante. E aí ele pede oração, né, para que ele seja rapidamente liberado. A gente não sabe se ele está preso, a gente não sabe se ele está simplesmente numa situação que o impede de ter com esses irmãos agora, mas pede oração também por ele, para que isso possa acontecer. E vai agora para essa bênção final, que quase que fecha o capítulo. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor de ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer a vontade dele. Que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, aquele a quem seja a glória para todo sempre. Amém. E nessa bênção a gente encontra aqui, né, esse desejo de que Cristo opere em nós a vida dele. Isso que estamos falando aqui nesse capítulo final o tempo todo. Viver a vida de Cristo. Né, que pelo sangue da eterna aliança agora, nós somos capazes de ser aperfeiçoados em todo bem. E viver fazendo a vontade de Deus. Né, isso aqui fala de uma vida onde a gente está honestamente preocupado em, assim como Jesus, ser uma tradução da vontade do Pai. Nós estamos quase encerrando, né, mas eu não posso falar disso aqui sem trazer, né, um contraponto. E isso muitas vezes não é pensado dentro do evangelicalismo moderno. Dentro do evangelicalismo moderno, como Paulo Borges Júnior sempre está aí nos ajudando como voz profética, a gente está costumeiramente pensando em como viver o poder de Deus. Em que a gente tem que fazer para que a gente possa se apropriar do poder de Deus. Para que a gente possa ter esse poder eficaz nas nossas vidas.
Mas a grande preocupação do Novo Testamento não é essa. A grande preocupação do Novo Testamento é que a gente possa se tornar essa expressão da vontade de Deus, assim como Cristo foi. Aquele que traduz quem o Pai é. E cumprir essa vocação, gente, que vem lá do jardim. Porque Ele nos fez para ser imagem da sua semelhança. Então aqui a gente está falando sobre cumprir esse propósito, essa vocação para a humanidade que vem lá do jardim. De poder ser a encarnação da vontade do Pai, de poder ser de fato a imagem dele. Essa é a principal preocupação da vida cristã. A principal preocupação da vida cristã não deve ser que a gente possa usufruir do poder de Deus, até porque esse poder já foi manifesto em nossas vidas através da cruz de Cristo. Mas é agora, esse poder nos empoderou ao quê? A ser a tradução da perfeita vontade do Pai, a ter uma vida que caminha cada vez mais próxima do testemunho de Cristo. Não que já sejamos perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados a cada dia até ter o testemunho dele. E essa bênção final do autor de Hebreus, ela nos chama a isso. Deus quer nos tornar completos em toda boa obra, para que possamos fazer a sua vontade. Isso não é mérito nosso. Isso é a operação da graça em nós. Mas Ele quer que isso aconteça. Né? E Ele termina com essa bênção final. Algumas saudações finais aqui, em especial essa muito engraçada. Irmãos, peço que escutem com paciência essa palavra de exortação, porque na verdade eu escrevi de forma bem resumida. Então, ouçam com paciência. Eu falei só um pouquinho. Né? Eu escrevi de forma bem resumida. Né? Não tive tempo de falar. Em vários momentos ele fala, não tive tempo de falar mais a fundo nisso aqui. Né? É interessante pensar o que o autor de Hebreus falaria se ele tivesse tempo de falar. Né? Seria muito interessante. Mas, assim, o que chegou até nós é o que o Espírito quis que chegasse. Né? E ele termina aqui com algumas saudações. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudações. A graça esteja com todos vocês. E com isso a gente encerra nossa jornada em Hebreus, sendo chamados aí, né, a ter esse sentimento de exultação em relação à supremacia de Cristo, essa certeza sobre a suficiência de Cristo, mas essa vida que imita a vida de Cristo. Pensam na gente. Muito bom a gente poder finalizar o primeiro livro da Bíblia juntos aqui, né? Não sei quantos aí na sua jornada. Eu me recordo que eu acho que a gente nunca tinha feito isso, né, amor? A gente fez isso talvez uma ou duas vezes. Mas não era onde nós reuníamos, né? Pastoreávamos, enfim. Eu fiz questão, assim, eu compartilhei até com o Rafa ontem, eu fiz questão de fazer, assim, algumas considerações sobre algo que eu acho que a gente tem medo de tocar nesse assunto, né? E eu me proponho a essa zona de risco para a gente vencer alguns medos, que alguns medos têm a ver com traumas da gente. Não tem a ver com um problema de falta de clareza das Escrituras. Eu consegui me expressar bem ou não, gente? Às vezes a gente vai tocar no assunto, né? A gente vai tocar no assunto e fica meio sensível ao assunto. Tal. Mas por que está sensível? Está sensível porque a gente tem marcas naquela área. Por isso que está sensível. Porque se a gente não tivesse algumas marcas, a gente falava com toda leveza. Como, por exemplo, você quer ver uma coisa? O encontro dos homens que a gente teve aí, acho que estavam todos, né, que já temos caminhado junto aqui, estavam todos os homens lá, né? E a gente falou rasgado algumas coisas, assim. Mas por que a gente conseguiu falar rasgado algumas coisas? Porque são áreas ou que a gente não tem traumas ou que os traumas foram resolvidos. Então a gente consegue tratar com leveza, não é verdade? Mas quando parece que a gente vai muito cheio de dedos, assim e tal, é porque a gente tem medo ou de ofender alguém, ou porque a gente foi ofendido naquela área.
E uma das áreas hoje, em termos de Brasil e em termos da igreja no mundo, é o problema de autoridade eclesiástica. Então eu vou trazer para mim o ônus, né, de entrar em alguns assuntos aqui. Por quê? Porque o versículo 17 começa com uma palavra aí. Qual é a palavra que começa o versículo 17, gente? Pode falar, gente, pode falar alto mesmo aí. Obedeçam, né? Aí, tipo assim, quando você ouve essa palavra, não fica meio indigesto, né? Fica meio assim. Por quê? Porque quando a gente fala de obedeçam, a gente já lembra de alguém a quem a gente tem que obedecer. Faz sentido isso ou não? Então, quando a gente ouviu a palavra obedeçam, a gente já pensa em quem eu tenho que obedecer. Mas o Rafa, muito graciosamente, ele colocou para nós aqui que a figura de pastores e líderes só estão aqui na igreja, só existem no corpo de Cristo para representar a figura de autoridade de quem? Do Cristo. Então, o obedecer aqui é aquele que representa a figura da autoridade do Cristo. E aí, antes de eu fazer qualquer comentário do Felipe aqui, eu vou ler comentários de João Calvino. Pode ser ou não? Eu vou ler aqui sem colocar elemento do Felipe. Depois a gente compartilha. Olha os elementos de João Calvino. Ao dizer velam por vossas almas, ele está se referindo propriamente ao governo espiritual. Ele ordena primeiramente a obediência e depois a honra que se deve tributar-lhes. O apóstolo se preocupa somente com aqueles que fielmente exercem o seu ofício. Aqueles que nada possuem além de um título e aqueles que usam mal o título de pastor para a destruição da igreja merecem muito pouco respeito e menos confiança ainda. O apóstolo declara isso expressamente, dizendo que eles velam, aqueles que velam por vossas almas, conquanto isso não se aplica a qualquer um, senão somente aqueles que são verdadeiramente líderes e que de fato honram o ofício que portam. O Espírito nos ordena que recebamos obedientemente o ensino dos bispos santos e fiéis. Aqui eu disse que eu não ia parar, né, mas vou ter que abrir um parênteses. Olha o que Calvino disse. O Espírito nos ordena que recebamos obedientemente o ensino dos bispos e pastores. Então, quando a gente ouve a expressão obedeçam os vossos líderes, a ênfase de Calvino aqui está dizendo o que, gente? Obedeçam os ensinos. Obedeçam fielmente os ensinos de bispos e pastores que têm feito isso fielmente. Tudo bem? Continua. Quando recebemos o mandamento de obedecer aos nossos pastores, que criteriosa e sabiamente distinguamos aqueles que genuinamente e fielmente são líderes, e caso honremos indiscriminadamente a qualquer um, olha isso daqui, ó, caso honremos indiscriminadamente a qualquer um, ao sabor de nossas inclinações, poderemos estar prejudicando os bons. Além do mais, a razão aqui adicionada perderá a validade a saber que são dignos de honra precisamente em virtude de velarem por vossas almas. Então, quais são os pastores os quais devem ser ouvidos? Os líderes os quais devem ser ouvidos, segundo Calvino está dizendo. Aqueles que velam por vossas almas. E aí aqui ele fecha algumas coisas. O autor tem em vista que quanto mais pesada é a responsabilidade deles, maior honra merecem, pois quanto mais alguém sofre por nossa causa e quanto maior for sua dificuldade, maiores os riscos que enfrentam por nós, maiores também são nossas obrigações em ouvir o ensino vindo deles.
Qual está sendo a ênfase de Calvino aqui, gente? Que a gente está observando aqui. Quando a gente fala sobre esse assunto. A ênfase de Calvino está sendo o tempo inteiro um par de ensino aqui. Obedecer os ensinamentos daqueles que são os pastores que velam por vossas almas. Por que eu estou tocando nesse assunto? E acho que é muito importante a gente pontuar aqui entre nós. Vocês já ouviram falar de livros A Cultura da Honra? Já ouviram falar desse livro? Dennis Silk. O Resgate da Cultura da Lealdade, de Bob Sorge. Alguém já ouviu falar desse livro? E o outro qual que é o outro, amor, do John Bevere? Recompensa da Honra, né? Gente, se um dia, né, eu cometer a sandice, a loucura de comprar esse livro e te dar de presente, você pode não ler esse livro. Tudo bem ou não? Quero começar... Não. Calma. Fica tranquilo. Eu estou começando com essa fala. Por que eu estou começando com essa fala? Porque geralmente um pastor, um líder, quando ele dá de presente esse livro, ele só está pedindo para ser honrado. Embora o conteúdo dos livros seja excelente. Os 3 livros são muito bons. Tem um deles que eu tenho uma ressalva, eu não vou falar qual é, mas deixa para lá. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso papel aqui, irmãos, nós estamos falando entre irmãos aqui que tem também vocações de liderança. Mas eu não posso evocar, um líder não pode evocar para si, e esse ensino e o comentário que eu quero fazer agora, não é para vocês lembrarem do Filipe, é para vocês pensarem em qualquer pastor e líder que vocês tenham na vida de vocês. Tudo bem? Não é sobre honrar esse líder no quesito bajulação. Não é no sentido de você obedecer sem avaliar criticamente se aquele ensino é bíblico. Porque quando que alguém tem a possibilidade de ser ouvido, gente, é quando ele, primeiro, está liberando ensino proveniente de onde? Das Escrituras. E em segundo, ele vela por vossas almas. E aí eu quero trazer, assim, algumas reflexões rápidas para a gente. Eu me recordo do pastor Dinarte Barradas, em uma conversa que nós tivemos. Foi ali no retiro de homens que a gente foi, né? Foi lá no Eco da Floresta, né? Que a gente foi. E o pastor Dinarte, ele falou algo comigo, assim, naquela conversa. Ele falou assim: Felipe, você, cara, claramente tem do Senhor um encargo. E eu quero tratar o ministério pastoral com essa palavra aqui, tudo bem, gente? Eu não gosto da palavra cargo. Eu não gosto da palavra posição. Eu prefiro a palavra encargo. Há um encargo pastoral, porque o encargo pastoral está relacionado com uma labuta, com uma jornada. E o meu papel, ou o papel de qualquer outro pastor e líder, é representar a voz do Cristo para os irmãos. O que isso quer dizer? Quando eu tive até uma conversa com o Hélio e com a Karina nos últimos dias, e um dos elementos que eu conversei com eles eu vou mencionar aqui. Qual é o desafio que a gente precisa ter sobre o lugar onde a gente está presente, onde a gente se reúne como família? É o lugar onde a gente consegue ouvir a voz do Cristo e não a voz daquele irmão apenas. Consegui me expressar bem ou não, gente? Então o irmão abre a boca e eu não estou ouvindo a voz dele. O que eu estou ouvindo é a voz de quem, gente? É a voz do Cristo. E sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que talvez tenha irmãos entre nós aqui que que estão desfrutando do benefício da comunhão, o benefício da doutrina dos apóstolos, o benefício do perseverar nas orações e o benefício do partir do pão, estão desfrutando disso. Mas talvez eles venham a conhecer alguém que quando abriu a boca, é esse irmão que quando ele abre a boca, eu
eu reconheço a voz do Cristo. E se é esse outro irmão que quando ele abre a boca, eu reconheço a voz do Cristo, então, meu irmão, nós não somos donos de ninguém. As ovelhas são do Cristo, o rebanho é do Cristo, os discípulos são de Jesus e os filhos são de Deus. Estou conseguindo me expressar e pôr meu coração assim para vocês? Por quê? Porque o dia que a gente sai desse ensino, sabe? E quando diz esse obedeçam, né? Esse honrem, aí eu quero fazer um comentário assim, bem pessoal. O que é o Samuel como meu filho me honrar no dia de hoje, por exemplo? Hoje Samuel está em Fortaleza, está lá no Ceará. O que é o Samuel me honrar hoje? É quando ele caminha com base em tudo que ele aprendeu, vindos de mim e de Elinete, mesmo nós não estando presentes ali com ele. Isso não é honra, gente? Honra não é sobre falar... as pessoas confundem a expressão honra com bajulação. Há uma cultura abusiva de ensinar nesse sentido, e nós temos hoje aqui um objetivo, assim, enquanto igreja, né? Irmãos, não vamos permitir que essa cultura de bajulação afete as nossas relações. Eu sou... Qual é o meu nome? Meu nome é Felipe, eu sou o Felipe. Encargo pastoral é um ofício que eu exerço no reino de Deus. Mas eu sou o Felipe. Entendem isso, gente? É isso aí. É isso aí. Entendedores entenderão, né? Sabe por que eu estou pondo isso, gente? Porque é um desafio, assim, vamos lá, a gente exercendo o ofício pastoral, né? Quando diz assim, obedeçam os vossos guias, né? Existe uma tradução que usa esse termo, né? Obedeçam os vossos guias. Qual é a impressão ocidental que nós temos? Qual é a mentalidade... essa expressão na mentalidade ocidental, o que a gente entende? Que eu sou um cego e que eu vou ter que obedecer tudo que esse cara fala, tudo que Samuel fala. Mas, na verdade, a Escritura está ensinando outra coisa. Está dizendo que a alguns irmãos foi dado o encargo de conduzi-los a Cristo. E que quando há alguém perdido, cego por alguma razão, é muito importante que ele obedeça por estar cego, para que ele possa ir para Cristo. Não é obedecer um capricho humano, não é obedecer um desejo do coração do homem. Estou conseguindo me expressar com um pouco mais de clareza, irmãos? Calvino, tanto o Calvino quanto o Wright, eles dão uma navegada lá em 1 Pedro 5. Dá uma olhadinha lá em 1 Pedro 5. Eles dão uma beliscada nesse texto, porque eu sempre brinco com alguns irmãos que estão com a gente desde o começo, que o dia que vocês me virem cometendo uma loucura é para vocês me pararem. Lembra desse comentário que vocês já me viram? Me para, mano, me para. Vocês me virem cometendo uma loucura dessas, mano, vocês têm que me lembrar. Assim, pastor, você mudou, você não é o mesmo. Você falava de um jeito que você está fazendo agora, é incompatível com aquelas primeiras conversas que nós tivemos lá na sua casa. Entendeu? Guardar os áudios, né? Guardar os áudios numa nuvem. É ou não é? Mas não é pra fazer meme, não. Tá? Não, mano, se fizer meme é problema. Segurando vários aqui, você me deixa. Pela idade, ele pode dar uma. Também não vai sair julgando. Ah, eu não posso rir. Vamos lá. Mas olha só 1 Pedro 5, gente, como é um texto tão simples. E a gente às vezes atropela esse texto. Olha que legal. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles. Então, peraí, aos presbíteros que há o quê, gente? Entre vocês. O verdadeiro ofício pastoral, encargo pastoral, deve ser de gente no meio do povo. Não existe popstor, gente. Não existe isso. Essa expressão é meio tiozão, né? Meio tiozão. Não existe isso, gente.
Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Pedro está dizendo, gente, que os pastores, eles são gente do meio do povo. O ministério pastoral, a liderança, não é exercida por alguém que está sobre. Gente, eu sei que culturalmente eu posso cometer esse equívoco na linguagem às vezes. Mas não é pastorear sobre a sua vida. É exercer o pastoreio com Cristo, servindo você. Entende a diferença da expressão aqui que nós estamos usando ou não, gente? Exato. Tem uma finalidade. Então é gente do povo. Então essa história de pastor, né, que, enfim, deixa eu ficar calado. Sim. Sim. Tem Cristo. Sim. Amém. Aí esse texto continua dizendo aqui, né? Olha só que especial. Eu, presbítero, como eles, testemunho dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há a ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por o quê, gente? Por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores do rebanho que lhes foram confiados, mas como o quê, gente? Exemplos. E isso faz coro com Hebreus 13, que diz que obedecer, honrar, fala sobre seguir o seu modo piedoso de viver. Então, como é que um irmão honra a sua liderança? Ele honra a sua liderança quando ele imita o seu modo piedoso de viver. Ele não é honrando aqui com bajulação. Entendeu, gente? E aí uma coisa importante para nós, assim, como é muito importante, tá? Um pastor saber fazer bom uso das suas redes sociais. Por quê? Porque para mim, assim, uma das coisas que me assusta é quando eu vejo amigos pastores reclamando dos seus rebanhos. Primeiro que o rebanho não é dele. Já começa aí o erro, né? O rebanho não é dele. Segundo, você está reclamando, irmão, você está abrindo mão de sofrer como Cristo sofreu pelas ovelhas, pelo rebanho. Então, se você está reclamando, então pare de pastorear. Então, você vai sofrer. Quem almeja o episcopado, quem anseia por isso, vai ter marcas, gente? Vai ou não? Vai, ué. Mas são as marcas de quem? Do Cristo formado em nós. Amém, gente? Então eu precisava colocar esses elementos. Eu tinha muito mais coisa para falar aqui, mas acho que esses pontos já colocam, assim, já dão para a gente uma espinha dorsal, né? De que nós não estamos falando de cultura de bajulação. Nós não estamos falando de cultura de honra, no sentido de não pode questionar o pastor. Gente, tem horas que alguém vai me questionar? Vai. E eu tenho que cuidadosamente reconhecer se é Cristo ali falando comigo ou não. Porque muitas vezes Cristo está usando um irmão para falar comigo. E qual o problema que há nisso, gente? Sabe qual o problema que há nisso? É que pastores que têm uma autoestima muito suficiente em si mesmos não conseguem têm um ego muito alto, não conseguem reconhecer que um irmão mais simples pode, de repente, estar redirecionando uma decisão importante sua. Isso é ego? É ou não é, gente? Tem coisas que algum irmão não vai entender?
Tem coisas que algum pastor vai falar, alguém não vai entender? Tem, mas qual o problema de ouvir de Cristo por meio de outros irmãos? Isso mostra a simplicidade do nosso coração. Amém, gente? Enfim,